Os nematóides, também conhecidos como vermes cilíndricos, são alguns dos animais mais numerosos e importantes do nosso planeta. Eles são tão numerosos que, segundo estimativas conservadoras, para cada ser humano existem pelo menos 57 a 60 bilhões de nematóides, a maioria dos quais são inofensivos, microscópicos e habitantes do solo. Existem aproximadamente 25 mil espécies de nematóides descritas, mas é provável que o número total de espécies esteja mais próximo de 500 mil. Eles vivem no mar, em água doce e no solo. Eles são encontrados desde as regiões polares até os trópicos, desde o topo das montanhas até o fundo do mar. Pelo menos uma espécie de verme do diabo, Alicephalobus mephisto, foi recuperada de uma profunda fratura rochosa a 3,5 km de profundidade, em minas de ouro da África do Sul. Antes de sua descoberta em 2011, o organismo multicelular que habitava a maior profundidade havia sido detectado a menos de 1,9 km de profundidade, e acreditava-se por muito tempo que nenhum animal poderia sobreviver a tais profundidades. E, no entanto, os vermes-diabo parecem perfeitamente satisfeitos em sobreviver a quilômetros abaixo da crosta terrestre, em águas subterrâneas com 3.000 a 12.000 anos de idade. É provável que existam muitas outras espécies subterrâneas ainda não descritas pela ciência. É claro que os nematóides não são apenas habitantes inofensivos do solo. Cerca de 50% de todas as espécies descritas habitam a água salgada, enquanto outros 25% habitam o solo e a água doce. Os 25% restantes são todos parasitas. Foram encontrados em uma grande variedade de animais, desde insetos e animais domésticos e até mesmo em nós, seres humanos. Cerca de 15% de todas as espécies de nematóides descritas parasitam animais e cerca de 10% parasitam plantas, incluindo culturas como cenouras, alface e batatas. Alguns nematóides entomopatogênicos, ou seja, nematóides que parasitam insetos, demonstraram reduzir significativamente as populações de pragas de insetos e até mesmo foram aplicados como um tipo de pesticida biológico, enquanto outros desempenham processos essenciais no solo, e outros ainda causam danos massivos a culturas economicamente importantes. Para melhor explorarmos este filo diverso, abordaremos sua forma e função, reprodução, espécies de vida livre, nematóides na agricultura e, finalmente, a importância de Caenorhabditis elegans. Todos os nematóides são pseudocelomados triblásticos e bilateralmente simétricos. Eles possuem formato cilíndrico, são flexíveis, possuem músculos únicos na parede do corpo, não têm cílios e demonstram eutelia, também conhecida como constância celular. Organismos eutélicos possuem um número fixo de células somáticas, ou não reprodutivas, quando atingem a maturidade sexual. Por exemplo, adultos hermafroditas na espécie Caenorhabditis elegans sempre terão exatamente 959 células somáticas, enquanto machos da mesma espécie sempre terão 1031 células somáticas. Note que isso se aplica apenas às células somáticas. As células germinativas ou células sexuais podem variar de indivíduo para indivíduo. A maioria dos nematóides é microscópica, geralmente com 5 a 100 micrômetros de espessura e 0,1 a 2 milímetros e meio de comprimento. No entanto, algumas espécies de vida livre podem atingir tamanhos de até 5 centímetros e algumas espécies parasitas podem atingir comprimentos de 1 metro ou mais. De fato, na década de 1950, uma espécie de nematóide gigante, Placentonema gigantíssima, foi registrada dentro da placenta de uma baleia cachalote, com 8,4 metros, provavelmente o maior nematóide já descrito. Mas esses tamanhos são bastante raros. A maioria dos nematóides possui regiões cefálicas com simetria radial distinta, em contraste com o restante do corpo, que apresenta simetria bilateral, e, frequentemente, vêm equipadas com 3 ou 6 lábios e uma série de dentes. Sua camada mais externa é a cutícula protetora característica, sobre a qual se encontra a epiderme, uma fina camada semelhante à pele. Abaixo da epiderme encontra-se o seu sistema muscular, que é composto principalmente por uma camada de células musculares longitudinais. Esses músculos trabalham em conjunto com a cutícula e o pseudoceloma preenchido por fluido para constituir um esqueleto hidrostático. Esse esqueleto fornece suporte aos vermes cilíndricos,
transmitindo a força da contração muscular ao fluido incompressível em seu interior, permitindo assim que o nematóide se mova. Esse esqueleto hidrostático é necessário para muitos aspectos do ciclo de vida dos nematóides. O sistema digestivo, por exemplo, começa na cavidade oral. Muitos nematóides possuem um estilete afiado que podem usar para capturar suas presas. A presa capturada é conduzida para a faringe muscular, onde glândulas digestivas produzem enzimas que iniciam seu processo de decomposição. Os nematóides não possuem estômago, e a faringe, em vez disso, conecta-se ao intestino sem músculos, que percorre todo o comprimento do corpo e termina no reto e no ânus. Como não existem músculos no intestino, o alimento que se move pelo sistema digestivo o faz por meio de movimentos do corpo, mediados pelo esqueleto hidrostático. Os nematóides excretam resíduos nitrogenados através das paredes do corpo e não possuem órgãos excretores. Seu sistema nervoso é constituído por um denso anel nervoso circular que circunda a faringe e funciona como um cérebro. Diversos cordões nervosos menores estendem-se anteriormente em direção à cavidade oral, e os cordões nervosos maiores estendem-se posteriormente. O maior deles é o cordão nervoso ventral. Os nematóides também são cobertos por cerdas sensoriais que proporcionam o sentido do tato, e por órgãos menores conhecidos como anfídeos, responsáveis pela quimiorrecepção. A maioria dos nematóides são dioicos, ou seja, possuem apenas um sexo, macho ou fêmea, ou androdioicos, onde a maioria dos indivíduos é hermafrodita, exceto por machos raros que exibem apenas um sexo. Os machos são frequentemente menores que as fêmeas e os hermafroditas, e possuem um par de espículas copulatórias que são inseridas no poro genital da fêmea. O processo de fertilização é interno e os óvulos fertilizados são armazenados no útero. Embora a reprodução dos nematóides seja frequentemente sexuada, os indivíduos hermafroditas são capazes de autofecundação. Na maioria dos nematóides de vida livre, os ovos se desenvolvem diretamente em larvas que se assemelham muito a versões miniaturizadas dos pais, apenas com o sistema reprodutivo subdesenvolvido. A maioria das espécies põe ovos microscópicos protegidos por uma casca externa resistente, embora algumas espécies, como C. elegans, apresentem um comportamento conhecido como viviparidade facultativa, em que os ovos fertilizados eclodem dentro do progenitor e as larvas consomem o progenitor por dentro para emergir como juvenis. Independentemente de como os juvenis eclodem, após 4 mudas da cutícula externa, eles se tornam adultos sexualmente maduros. Em espécies parasitas, a reprodução é bem mais complexa e frequentemente envolve vários hospedeiros, mudanças na morfologia e uma variedade de ovos diferentes. Os vermes filária, por exemplo, têm diferentes estágios de vida em mosquitos e humanos, e circulam entre os dois hospedeiros para causar novas infecções. A maioria dos nematóides são espécies marinhas de vida livre, e uma parte significativa são terrestres ou habitam a água doce. Segundo algumas estimativas, eles representam mais de 90% de todas as espécies que vivem no fundo do oceano, embora não sejam frequentemente ignorados em favor de habitantes abissais maiores e mais carismáticos. Sua abundância e importância em nosso planeta não podem ser subestimadas. Alguns são herbívoros, outros são fungívoros, bacterívoros e outros predadores. Eles fornecem uma importante ligação ecológica, pois muitos deles são presas de organismos maiores que vivem no solo. Muitos são até mesmo consumidos por fungos predadores, especialmente adaptados que se especializaram no consumo de nematóides. Alguns capturam nematóides adultos, outros se alimentam de ovos e outros produzem toxinas ou invadem o pseudoceloma do nematóide. No solo, os nematóides são importantes agentes de reciclagem de nutrientes, desempenhando um papel essencial no processo de decomposição. Eles regulam as populações de outros organismos do solo, mineralizam nutrientes em formas assimiláveis pelas plantas, fornecem uma fonte de alimento para outros organismos do solo e consomem organismos causadores de doenças. Por exemplo, quando o nematóide que se alimenta de bactérias consome uma bactéria causadora de doenças, ele não apenas elimina a praga, mas também excreta o excesso de nitrogênio na forma de amônia, que é uma forma de nitrogênio disponível para as plantas e que auxilia no seu desenvolvimento. Outras espécies de nematóides desempenham funções semelhantes, mas distintas, em sistemas água-doce e marinhos, onde são especialmente importantes no processo de decomposição, mas outras também reciclam nutrientes,
alimentam-se de algas e de atomáceas microscópicas, estimulam a remineralização de nutrientes e servem como indicadores de saúde biológica, já que algumas espécies são muito sensíveis à poluição. Outras espécies de nematóides vivem em nossos alimentos, como o verme do vinagre, que foi descoberto inicialmente no vinagre não filtrado. Foi constatado que ela sobrevive em uma faixa de pH inferior a 1,6, que é maior que o ácido estomacal ou o suco de limão puro, de até 11, aproximadamente tão básico quanto a amônia. Felizmente, são inofensivos, não parasitas e são filtrados na maioria dos vinagres. Infelizmente, nem todas as espécies de nematóides são de vida livre. Algumas espécies de nematóides são pragas agrícolas importantes, que podem parasitar plantações e causar danos significativos. Os nematóides das galhas, por exemplo, são frequentemente considerados algumas das pragas mais prejudiciais aos jardins domésticos. Ao contrário da maioria das pragas, elas são generalistas em vez de especialistas e podem parasitar mais de 2.000 espécies de plantas. Elas penetram nas raízes das plantas como larvas, amadurecem e acasalam dentro delas e depositam seus ovos no solo ao redor. As galhas ou nós danificam as plantas ao bloquear o fluxo de água e nutrientes, permitindo a invasão de patógenos. Outra praga comum de nematóides são os nematóides das lesões radiculares, que danificam árvores frutíferas e culturas extensivas, como cereais. Ali, eles penetram nas raízes e extraem os nutrientes das células, danificando as raízes e fazendo com que a planta crie um sistema radicular fraco e superficial, com muitas áreas mortas ou ressecadas. No entanto, nem todos os nematóides afetam negativamente as culturas. Além das milhares de espécies de nematóides inofensivos que habitam o solo, existem também espécies entomopatogênicas, que parasitam seletivamente insetos. Algumas infectam formas larvais e outras infectam adultos. Foram encontrados em todo o mundo e são extremamente diversos, complexos e especializados. Eles têm sido usados como uma forma de controle biológico e disseminados por agricultores através de plantações infestadas por insetos específicos. Eles agem como uma espécie de pesticida vivo e não deixam nenhum resíduo químico. Por serem microscópicos, podem ser aplicados a plantações utilizando diversos tipos de pulverizadores pressurizados, juntamente com ou em substituição aos pesticidas e fertilizantes tradicionais. No entanto, embora sejam utilizados desde a década de 1980, há uma falta de pesquisa fundamental sobre o potencial para o seu uso generalizado. Embora possam ser produzidos em massa com facilidade e direcionados seletivamente a espécies de pragas, ainda existem muitas preocupações sobre o seu uso contínuo a longo prazo na agricultura. No entanto, eles poderiam servir como alternativas não tóxicas a alguns dos pesticidas atuais. A última espécie de nematóide que mencionaremos aqui é o Caenorhabditis elegans, talvez a espécie de nematóide mais significativa cientificamente. Caenorhabditis elegans é um nematóide transparente de vida livre com cerca de 1 milímetro de comprimento, comum em ambientes de solo temperado. Foi o primeiro organismo multicelular a ter todo o seu genoma completamente mapeado e até 2023 era o único organismo a ter seu conectoma completo, que é o mapa das conexões cerebrais. A origem e a linhagem de todas as células do seu corpo foram rastreadas desde o zigoto até o adulto, e ele tem sido usado como organismo modelo em estudos sobre mapeamento de linhagem celular, morte celular programada, interferência de RNA e silenciamento gênico, divisão celular e ciclo celular, abuso e dependência de drogas, envelhecimento, sono, biologia sensorial e até mesmo pesquisa espacial. Muitos avanços na função gênica, na pesquisa do genoma completo e em uma grande variedade de outros campos devem sua descoberta ao Caenorhabditis elegans. Ainda há muito mais a dizer sobre os nematóides, principalmente aqueles que parasitam os humanos. Então, vamos em frente e dar uma olhada neles a seguir.